Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje trazendo pra vocês mais um episódio do quadro que vocês gostam bastante, tem trazido bastante view, bastante comentário aqui pro canal, que é analisando a carteira de vocês, tá? Esse quadro é muito simples, basicamente você vem aqui no comentário, comenta quais ativos você tem na sua carteira, quantidade de cada um deles, e aí eu pego isso e faço uma análise aqui breve, falando um pouquinho sobre a diversificação da sua carteira, projetando um pouquinho quanto você vai receber de dividendos e trazendo a minha opinião sobre a sua carteira. O objetivo final disso é te ajudar, tá? Não é pra você me copiar, não é pra você fazer exatamente o que eu tô falando, só para você ter uma informação a mais da sua carteira e aí sim depois tomar melhores decisões de investimento, tá? Então, de novo, quer participar? Comenta aqui agora os ativos que você tem e a quantidade de cada um. Ah, Bruno, pô, comentei no vídeo passado, eu não tô participando. Vai lá, copia o comentário e cola aqui, porque como é um episódio, uma pessoa por episódio, não dá para trazer todo mundo ao mesmo tempo, certo? E o que eu quero falar para vocês? Sai 2 vídeos por dia durante a semana, então eu tô conseguindo fazer esse quadro aqui de forma mais recorrente, tá? Então, se você quiser, pô, deixar ajuda também com o seu like, se inscrever no canal, tudo isso ajuda muito a divulgar aqui. Beleza? Bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, olha que legal, tá? Eu trouxe uma carteira hoje de um cara chamado Mark, se eu não me engano é assim, deve ser o nome dele, né? Mark lá, deve ser o sobrenome, sei lá. Mas basicamente, vamos chamar de Mark, tá? Se seu nome não for Mark, me desculpa pelo comentário, ou é Mar, de Marcelo alguma coisa, ou Mark. Enfim, essa pessoa aqui, e ele falou o seguinte, ó. Foco mais no crescimento do que em dividendos na minha carteira. E meus papéis atuais são esses aqui. São 9 papéis, tá? Basicamente. E olha que interessante, tá? Apesar dele falar pra mim que ele foca mais no crescimento do que no dividendo, ele tem empresas aqui que, na verdade, a grande maioria são empresas que acabam distribuindo proventos. Talvez aqui na questão de crescimento ele queira estar falando do crescimento do dividendo no futuro, do que pode ser também, mas se ele tá pensando que a carteira dele só é growth, cara, pra ser bem sincero, não. A gente tem empresa aqui que consegue aliar as duas coisas, tá? O crescimento de resultados ao longo do tempo, consequentemente o crescimento das cotações, né, do valor da ação, mas também o pagamento de dividendos, como por exemplo o Klabin, como por exemplo a própria Taurus aqui que ele tem também, até Kepler Weber, de certa forma, que é uma small cap, que é uma empresa menor, então tem esse potencial de crescimento, mas está num setor, num segmento que pode sim, se quiser, distribuir bons dividendos. É diferente, às vezes, de uma empresa de tecnologia. Como vocês estão vendo aqui, não existe nenhum. Então eu gostei bastante disso, até para trazer um pouco dessa opinião, para fazer o vídeo aqui para vocês. A carteira dele hoje, tá? Basicamente, tem um total de 250 mil reais aplicados em 9 ativos, então acho um ótimo número. Para ser bem sincero, eu teria no máximo 12 ações, que é o número que você de fato consegue acompanhar, e esse número cresce, né? Então você começa com pouco e cresce à medida que o seu patrimônio vai ficando um pouco maior. Então, por exemplo, não adianta ter 4 mil reais de patrimônio total aplicado em 12 ações diferentes. Eu acho, minha opinião, isso não vale tanto a pena. Agora, é importante diversificar, então não é para se deixar todo o seu patrimônio em apenas uma empresa. Então, quando você tem menos patrimônio, ou seja, menos grana, mas você quer ajudar a diversificação, você pode pegar, por exemplo, 4 empresas diferentes, de setores diferentes, tá? Então, você já vai trazendo um pouco dessa diversificação e vai mitigando um pouquinho o risco específico da sua carteira, tá? Olha só, quando a gente olha para uma questão setorial, até já falando um pouquinho disso, tá? Perceba, ele é bem diversificado em setores também, então isso traz uma segurança maior para a carteira dele. Coloquei aqui um setor que eu chamei de agro/commodities, tá? Então, quando a gente coloca aqui, por exemplo, a Kepler Weber, quando a gente coloca, por exemplo, a SLC Agrícola, tá? A gente tem aqui papel e celulose com Klabin, temos banco aqui, como eu mostrei para vocês, mostrei não, mas mostro agora como fato aqui de Bradesco. Tem um setor de energia com peso um pouco maior, dado que ele acaba tendo aqui duas empresas, Eletrobras. Entendo esse foco no crescimento dele, então a empresa trazendo essa maior eficiência depois da privatização, pode chegar sim no momento onde ela gera mais resultado e depois mais dividendo, essa é a perspectiva, essa é o que se espera, na verdade, de Eletrobras. Copel também, então você perceba aqui o setor de energia com uma posição um pouquinho maior da carteira. Deixa eu até dar um zoom, gente, eu vou dar um zoom para vocês para ficar um pouquinho mais fácil de ver, tá? Senão fica talvez um pouco pior para vocês, mas enfim, acho que agora ajudou um pouquinho. Ó, petróleo ele tem, como eu mostrei para vocês, Petrobras aqui, 1.000 ações de Petrobras, indústria com a Taurus e siderurgia com a metalúrgica Gerdau, tá? Então perceba, a diversificação do setor é muito importante, é muito interessante, então aqui ele mitiga bastante o risco específico, isso aqui é bem legal, tá? Acho que ele fez um trabalho bem interessante de montar a carteira dessa forma, mas mesmo com essa diversificação, perceba, ele não é um cara que tá, vamos ser sinceros, pulverizado aqui. Ele tem, ó, veja, Kepler Weber, Klabin, Copel, Bradesco, SLC, Eletrobras, Petrobras, Taurus e Metalúrgica Gerdau, todas essas 9 empresas num patrimônio de quase, 270 mil reais. Então ele diversificou bem, ele não teve um problema de pulverizar e mesmo assim ele tá conseguindo colocar uma robustez nas posições deles, na minha opinião, tá? Olha só como já é relevante.
mais de 40 mil reais em Kepler Weber, quase 40 mil reais em Copel, mais de 40 mil reais em Bradesco, SLC quase 40 mil reais, Eletrobras também. São empresas de qualidade, tá? Não tenho falar mal de nenhuma, para ser bem sincero, com esse potencial de crescer e trazer melhores resultados. Destaque importante para Taurus, tá? Destaque importante também para Klabin. E destaque também para a posição que ele tem em Petrobras, que de acordo com analistas, né, inclusive fiz um vídeo recente no canal, todo aquele risco grande que a gente via no começo do ano, aparentemente foi mitigado. Então destaque para essa posição que deve gerar aqui ao longo de 2023 16% de yield, tá? Isso é a estimativa dos analistas, eu não tenho esse próprio cálculo, tá? Então olha que interessante, gente, você consegue montar uma boa carteira diversificada, aliando o melhor dos mundos, que seria um crescimento ao mesmo tempo de já um recebimento de proventos, e ter uma segurança de falar, apesar de eu ter 9 ações, que eu consigo acompanhar e é um número bom, eu não tenho uma pulverização e eu também não estou correndo um risco específico muito grande. Diversificação de setor, diversificação de posição nos papéis. E olha só os dividendos, que legal. Não tem o cálculo para Kepler Weber, para Taurus, nem para Metalúrgica Gerdau. Mas perceba que só nessas ações, tirando Taurus, tirando Metalúrgica Gerdau, tá? Ou Gerdau, chama de qualquer maneira, e Kepler Weber, que devem sim pagar dividendos, mesmo assim ele está recebendo cerca de 15 mil, 14 mil reais de dividendo em 2023, tá? E óbvio, esses aqui são os meus cálculos. Pode falar assim, pô Bruno, você está sendo muito pessimista, ou está sendo conservador demais, eu acho que esse dividendo por ação aqui para essa empresa vai ser maior. Tudo bem, não tem problema nenhum, você pode falar o que você quiser, mas eu só quis mostrar para vocês que sim, é possível você trazer uma boa carteira em setores diferentes, bem diversificada, aliando os dois mundos. Já o recebimento de proventos, que apesar que ele mesmo falou que não é o foco dele agora, ele já está recebendo, então vai usar para complementar o aporte. E outra, um potencial de multiplicação de dividendo por ação no futuro muito maior, tá? Então eu gostei bastante da carteira dele, não tenho nada de ruim para falar, na verdade, umas outras carteiras aqui eu acabei comentando, eu tiraria essa carteira, tiraria essa empresa, colocaria outra. Para ser bem sincero, eu não tenho nenhum comentário desse tipo. Talvez eu tenha assim, o que eu faria, tá? Olhando para essa escolha de ativos dele aqui. O que eu faria? Eu não teria Bradesco, teria Banco do Brasil no lugar, como vocês bem sabem na minha carteira. Eu não teria SLC, não porque a empresa é ruim, muito pelo contrário, mas justamente por ser bastante cíclica. Eu acho que ele já tem uma exposição grande aqui a empresas cíclicas, em relação a commodities especialmente, tá? Então eu diminuiria um pouquinho isso e adicionaria uma transmissora de energia no lugar, tá? Uma Taesa, uma Transição Paulista, ou até mesmo também, pô, se você quiser, uma Lupar, tá? Que aí tem a transição e um pouquinho de geração também. Então, cara, e aí, pra ser bem sério, essa é a mudança que eu faria. Mas, de novo, não é porque ele tem as escolhas ruins, não é porque são empresas que eu não gosto, é só porque tem outras que eu opto, né? E tenho a preferência por elas. Beleza? Bom, se você quiser comentar aqui embaixo o que você achou da carteira dele, né? Se tem alguma dica, se você mudaria alguma coisa, eu vou ficar bem feliz, porque acho que isso me ajuda, isso ajuda todo mundo. Quanto mais informação a gente tem, melhor a gente investe, beleza? Eu me desculpo pela minha voz, eu tô, como sempre, um pouco doente, né? Enfim, mas eu não posso deixar de gravar um vídeo aqui pra vocês. Tamo junto, até o próximo episódio, valeu, falou!